Que coisa linda, diz eu creio. Olá, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Zana. Venho mais um dia para fazer o pão da vida, o pão que traz alimento, o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. E hoje eu tenho uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, que vai servir de alimento, que vai servir para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Hoje eu venho falar sobre a oração. Amém? E convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E eu vou ler no versículo 7. Aleluia. Pede e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que me pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bater, abrir-se-lhe-á. Vou ler até aqui, irmãos. Você pode ler um pouco mais, tá? Palavra poderosa. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Já lemos a tua palavra, Senhor. E nós queremos neste momento nos humilhar diante da tua poderosa presença. Sabemos que nós não somos nada, Senhor, nós não temos nada. Mas sabemos que o Senhor tem um tesouro guardado para cada um de nós. E que o Senhor venha se revelar através da tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Venha nos perdoar, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Tende misericórdia de nós. E que o Senhor venha, meu Pai, receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias. Eu amo falar sobre a oração, irmãos. Porque a oração, ela é a chave da vitória. A oração é o combustível para o nosso dia a dia. Se nós não orarmos, nós vamos ficar debilitados. Que a oração é o principal nas nossas vidas. E eu creio no poder da oração, assim como nesse louvor está falando. Creio no poder dos joelhos que se dobram. Creio no poder da oração. E nós podemos ver aqui nessa parte, quando o Senhor fala, pede, e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pede, como que nós vamos pedir? É através da oração. E aí fala que vai nos dar. Para nós buscar, que nós vamos encontrar. Se nós batermos na porta, ela vai se abrir. E é somente através da oração. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Quando eu ainda era nova convertida, quando aceitei Jesus, aí nós vamos aprender a ter um relacionamento com o Senhor, vamos buscar intimidade. E eu não perdia um culto de oração, nem que eu não tivesse palavras, mas eu estava lá chorando ou adorando, mas eu estava lá, mesmo que eu não tivesse palavras para participar o tempo todo da oração. E nós não precisamos falar palavras bonitas, nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor. Quando nós dobramos nossos joelhos para orar, nós temos que conversar com o Senhor, assim como nós conversamos com um amigo nosso. Amém? E o Senhor, Ele fala em várias partes, tem várias partes da Bíblia que fala sobre a oração. Em Mateus 16, capítulo 19, fala que
que vai nos dar a chave do reino, e que tudo que nós ligar na terra será ligado no céu, e tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Tudo. Então, primeiro acontece aqui na terra, né? Nós ativamos com a nossa oração, irmãos, levar nossas petições diante do Senhor, em todo o tempo. E quando nós também podemos ver em Lucas 11, versículo 2, 11, versículo 2, é a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina aos discípulos, porque os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus disse para eles a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, né? Pai Nosso que estás no céu, né? Então é oração poderosa, irmãos, mas não a gente fazer uma oração decorada, mas a gente poder meditar em cada palavra desta oração, que o Senhor, Ele está lá no céu, e Ele é santo. O Senhor é santo. Quando nós falamos, vem o teu reino, nós estamos pedindo para o Senhor Ele vir sobre nós, que o reino dele venha estar dentro de nós, para Ele fazer a vontade dele, na terra, assim na terra como no céu. Em todo o tempo, não é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Então, quando estamos fazendo essa oração, nós não podemos querer as coisas do nosso jeito, mas é o Senhor que vai fazer conforme Ele quiser. Nós estamos pedindo um alimento para o nosso dia de hoje. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Cotidiano é todos os dias, irmãos. Então, todos os dias nós temos que orar. Aqui tem um exemplo que o Senhor deixa para nós, porque nós temos que todo dia orar ao Senhor. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. E o Senhor, Ele fala: perdoa-nos os nossos pecados. Para Ele perdoar os nossos pecados, como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós também temos que liberar perdão para que Ele possa nos perdoar. E quando Ele fala: livra-nos de todo mal, livra-nos do maligno. O mal é o maligno, é Satanás, para ele nos livrar todos os dias. Então, e 2 Crônica 7,14, 2 Crônica 7,14 fica bem no começo, quase. Fala assim que se meu povo, que se chama pelo meu nome, 2 Crônica 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma prova que nós temos que orar, né? Clamar ao Senhor por misericórdia, pedir para Ele perdoar os nossos pecados. E Ele fala que se nós buscar a face dEle e se converter dos nossos maus caminhos, então a gente dobrar nossos joelhos diante do Senhor e pedir perdão por tudo que nós temos feito de errado, por tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E quando nós podemos ver também várias partes, quando Elias orou em 1 Reis 17:1, ficou 3 anos e meio sem chover, por causa de uma palavra que ele deu. Como é poderosa as palavras que saem da nossa boca. E Elias era homem assim como nós, sujeito a erros, sujeito a falhas, assim como nós somos. Josué, capítulo 10, versículo 12, quando ele orou, ele pediu para o sol parar, o sol parou, irmãos. Imagina, mexeu em todo o universo por causa de uma oração que ele fez. O sol parou, até que ele conseguiu vencer os inimigos dele. Então nós podemos ver que as orações, elas são poderosíssimas.
ela tem poder. E é isso que nós temos que crer, que quando nós dobrar nossos joelhos, o Senhor, Ele levanta do trono para escutar a nossa oração. Essa confiança nós temos que ter. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 12, diz assim: Então me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, quando nós invocar, quando nós clamar, quando nós gritar por Ele, quando nós orar ao Senhor, Ele vai nos ouvir. E quando nós buscar, nós vamos achar. Quando realmente nós buscar com todo o nosso coração, nós vamos achar Ele. Aleluia. A oração é a melhor medicina e Deus é o melhor doutor. Oração é guerra, porque é difícil a gente dobrar os joelhos para orar. Se a gente não fizer opinião, se a gente não se policiar, a gente não faz isso, irmãos. E por mais que as coisas estão avançadas, né? Hoje em dia tudo é mídia, tudo é fácil, mas a oração ela nunca muda. A oração ainda continua joelho no chão, jejum e oração para vencer toda a tribulação. Amém? Não há outro jeito. Em Tiago 4 fala que oração é a gente se sujeitar a Deus. É a gente se humilhar. Quando nós dobramos nossos joelhos, nós falamos, Senhor, eu não sou nada. É somente Tu és. Amém? E há vários tipos de oração que nós podemos fazer. Eu quero deixar 7 passos de oração que nós podemos fazer quando nós formos fazer o nosso devocional com o Senhor. A primeira é confissão. Reconheça que Ele é Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor dos Exércitos, que é o Deus que fez os céus e a terra, que nos criou também, que nos formou. Reconheça isso. O segundo é súplica. Apresente o seu pedido ao Senhor. E antes de você pedir qualquer coisa, peça para o Senhor sabedoria. Peça para o Senhor limpar o teu coração. Peça para o Senhor levar a nossa oração. Peça para o Espírito Santo interceder por ti nessa hora. E o terceiro passo da oração é adoração. Dizer para o Senhor que você ama Ele, que você adora Ele. Entra na adoração, glorifica Ele, reconhece quem Ele é, adora a pessoa dEle. E o quarto passo é intimidade. Peça para Ele te ajudar a orar. Fala com Ele coisas que você não tem coragem de falar para ninguém. Conta para Ele, tem intimidade com o Senhor. Intimidade é algo muito profundo. Quando o Senhor Ele fala, quando for orar, entra no teu quarto, tranca a porta do seu quarto e fala ao teu Pai em secreto. É a intimidade. Falar com Ele, descansar nos braços dEle, e esperar também para ouvir a voz dEle. E o sétimo passo é a intercessão, orar pelos outros, orar pelas outras vidas. Tem tantas pessoas que necessitam de oração. E o Senhor Ele fala que há muito efeito na oração do justo. Então nós devemos ajudar nossos irmãos a levar as cargas uns dos outros. E o sexto passo da oração é o agradecimento. Agradeça ao Pai, agradeça a Jesus, agradeça ao Espírito Santo. Agradeça pelo dia de hoje, pelo alimento. Agradeça pela tua saúde, pela tua família, pelo seu trabalho. Agradeça pelas lutas, porque é através das lutas que nós crescemos a cada dia. E o sétimo passo é o louvor. Cante, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Ora em línguas, cante em línguas, língua dos anjos, se você já foi batizado com o Espírito Santo.
Em Efésios 6, versículo 18, diz que nós temos que orar com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Amém? E que o Senhor venha falar com você através dessa palavra de hoje, sobre a oração, como a oração é poderosa. Amém? E quando você entrar na presença do Senhor, entra confiante que o Senhor ouve a sua oração, escuta o teu clamor. Ainda que os teus ouvidos não estejam sensíveis para ouvir a voz do Senhor, mas creia que Ele está te escutando. Creia que Ele colhe cada lágrima que você derrama no momento da oração. Que o Senhor te abençoe com esta palavra de hoje, em nome de Jesus. A tua oração ela é poderosa. A tua oração é uma arma poderosa, capaz de destruir fortalezas. Amém? Ore com sabedoria, ore com entendimento. Aleluia. Senhor, meu Deus, graças eu te dou, meu Pai, por esta palavra de hoje. Que o Senhor venha abençoar cada um que está ouvindo esse áudio, meu Pai. Oh, Deus Santo, venha mudar, Senhor. Venha mudar, Senhor amado, nossas vidas. Venha colocar ânimo em nós para dobrar nossos joelhos e falar contigo. Senhor, meu Deus, nós não vigiar, nós não tiramos tempo para estar na tua presença, porque tudo passa tão rápido. Mas eu quero te pedir nesse dia que o Senhor visita cada um, meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Muda nossas histórias, muda nossas vidas, Senhor. Quem estiver ouvindo, ó Pai, nessa hora, essa oração, que o Senhor esteja colocando uma chama, colocando uma tocha acesa, meu Pai, vai fortalecendo, vai renovando na Tua presença, em nome de Jesus. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmãos, por mais esse dia que nós estamos aqui para apresentar o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia de hoje e te dê a paz. Amém. A paz do Senhor Jesus.